Você já parou para imaginar como seria presenciar o primeiro raio de luz cortando a escuridão absoluta? Ou sentir o cheiro da terra recém-formada quando Deus moldou o primeiro homem com suas próprias mãos? Hoje, vamos mergulhar na história mais extraordinária já contada, uma jornada que começa antes mesmo do tempo existir e nos leva através das vidas de homens e mulheres que mudaram o destino da humanidade para sempre. Esta é a narrativa do Gênesis, onde cada palavra revela não apenas como tudo começou, mas porque nossa existência tem propósito divino. Prepare-se para descobrir como promessas feitas há milênios ainda ecoam em nossas vidas hoje, e como a fidelidade de Deus permanece inabalável mesmo diante da traição humana. No princípio era o vazio. Não havia montanhas majestosas, oceanos profundos ou campos verdejantes. Não existiam pássaros cantando ao amanhecer ou estrelas brilhando na escuridão. Havia apenas o nada, um silêncio absoluto que jamais foi quebrado por qualquer som. Mas então, na imensidão desse vazio, uma voz ecoou com poder inimaginável. Deus falou, e suas palavras carregavam o poder da criação: haja luz. E instantaneamente, a luz explodiu através das trevas, rompendo o silêncio eterno com um brilho que nunca havia existido antes. Deus contemplou essa primeira criação e viu que era boa. Ele separou a luz das trevas, chamando uma de dia e a outra de noite. Assim nasceu o primeiro dia da história. Mas o Criador estava apenas começando. No segundo dia, ele estendeu os céus como uma tenda imensa, separando as águas que estavam acima das que estavam embaixo. No terceiro dia, ele ajuntou as águas em mares e fez aparecer a terra seca, cobrindo-a com relva, ervas e árvores frutíferas. O perfume das primeiras flores encheu o ar, e o verde exuberante da vegetação pintou a paisagem com vida. No quarto dia, Deus acendeu as luminárias do céu. O sol dourado assumiu o comando do dia, enquanto a lua prateada e as estrelas cintilantes governaram a noite. No quinto dia, ele encheu os mares com peixes de todas as espécies e os céus com aves que voavam majestosamente. No sexto dia, a terra ganhou vida com animais domésticos e selvagens, cada um segundo sua espécie. Mas ainda faltava algo. O clímax da criação ainda estava por vir. Então Deus se inclinou e tomou do pó da terra. Com suas mãos divinas, ele moldou uma forma diferente de todas as outras criaturas. Este ser não seria apenas outro animal, seria feito à imagem e semelhança do próprio Criador. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Adão abriu os olhos pela primeira vez e viu o rosto de seu Criador. Não havia medo, apenas reconhecimento e amor puro. Deus havia criado o homem para comunhão, para relacionamento, para propósito. O Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, um paraíso de beleza indescritível. Rios corriam através dele, regando toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para a comida. No centro do jardim cresciam duas árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou Adão neste paraíso e lhe deu uma responsabilidade: lavrar e guardar o jardim. Mas ele também estabeleceu uma única regra: de toda a árvore do jardim livremente comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Adão vivia em perfeita harmonia com a criação. Os animais vinham até ele, e ele lhes dava nomes. Mas algo estava incompleto. Como lemos em Gênesis 2:18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Enquanto ele dormia, o Criador tomou uma de suas costelas e dela formou uma mulher. Quando Adão despertou e a viu, seu coração transbordou de alegria. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Eva era perfeita para Adão, e ele para ela. Juntos, caminhavam com Deus na viração do dia, conversando com ele como amigos. Não havia vergonha, medo ou separação, apenas amor puro e comunhão perfeita. Mas nas sombras do jardim, um inimigo observava e esperava sua oportunidade. A serpente, mais astuta que todos os animais do campo,
havia concebido um plano terrível para destruir esta harmonia perfeita. Um dia, quando Eva caminhava perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente se aproximou com palavras sedutoras. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Eva respondeu com alguma hesitação: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente riu com desdém: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essas palavras plantaram uma semente de dúvida no coração de Eva. Ela olhou para a árvore com novos olhos. O fruto era formoso de se ver, bom para se comer e desejável para dar entendimento. Pela primeira vez, Eva questionou a palavra de Deus. Ela estendeu a mão, pegou do fruto e comeu. Em seguida, deu também a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, tudo mudou. Os olhos de ambos se abriram, mas não da forma que esperavam. Em vez de se tornarem como Deus, eles descobriram que estavam nus e sentiram vergonha pela primeira vez. Rapidamente, costuraram folhas de figueira para se cobrir. Quando ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim, algo que antes lhes trazia alegria agora os encheu de terror. Eles se esconderam entre as árvores. Adão, onde estás? Chamou Deus. Com voz trêmula, Adão respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses. E então veio a primeira tentativa humana de fugir da responsabilidade. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. Deus se voltou para Eva: que é isto que fizeste? A serpente me enganou, e eu comi. O pecado havia entrado no mundo, trazendo consigo a morte, a dor e a separação. Mas mesmo neste momento mais sombrio da história humana, Deus demonstrou sua misericórdia. Antes de pronunciar as consequências do pecado, ele fez uma promessa que ecoaria através dos séculos. Dirigindo-se à serpente, Deus declarou: e porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta foi a primeira promessa de redenção. Um dia, um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O mal não teria a palavra final. Deus fez túnicas de peles para vestir Adão e Eva, mostrando cuidado mesmo no meio do julgamento. Mas o paraíso estava perdido. Para evitar que comessem da árvore da vida e vivessem para sempre em seu estado caído, Deus os expulsou do Éden, colocando querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho de volta. Assim Adão e Eva começaram uma nova vida fora do paraíso, numa terra que agora produziria espinhos e cardos, onde o trabalho seria árduo e a dor uma realidade constante. Mas eles levavam consigo a promessa de que Deus não os havia abandonado. Eva concebeu e deu à luz Caim, dizendo: alcancei do Senhor um varão. Depois nasceu Abel. Caim se tornou lavrador da terra, enquanto Abel foi pastor de ovelhas. Os dois irmãos cresceram e chegou o tempo de oferecer sacrifícios ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, mas Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Como nos ensina Hebreus 11:4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Deus atentou para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. O coração de Caim se encheu de ira, e o seu semblante mudou. Deus, vendo o perigo que se aproximava, advertiu Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Mas Caim não ouviu a voz de Deus. A inveja havia fincado raízes profundas em seu coração, e ele começou a planejar algo terrível. Um dia, Caim disse a Abel: vamos ao campo. E quando estavam no campo, longe de qualquer testemunha, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. O primeiro sangue humano foi derramado na terra, e foi o sangue de um inocente.
Deus chamou Caim: Onde está Abel, teu irmão? Com descaramento, Caim respondeu: Não sei, sou eu guardador do meu irmão. Mas Deus conhecia a verdade. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E, agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. O terror tomou conta de Caim. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Qualquer que me achar me matará. Mesmo em sua justiça, Deus mostrou misericórdia, colocando um sinal sobre Caim para que ninguém o ferisse. Caim partiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Gerações se passaram. Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, e através dele a linhagem dos justos continuou. Mas conforme a humanidade se multiplicava, também crescia a maldade. Chegou um tempo em que a terra estava cheia de violência. Todo o intento dos pensamentos do coração do homem era só mal continuamente. A criação havia se corrompido tanto que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe pesou no coração. Então o Senhor disse: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas no meio de toda essa corrupção, um homem achou graça aos olhos do Senhor. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Deus falou com Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumirás por dentro e por fora com betume. As instruções eram precisas: 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Deveria ter 3 andares, janelas e uma porta. Porque eu farei vir um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Noé deveria também levar de todo animal limpo 7 e 7, macho e fêmea, e dos animais não limpos, 2 e 2. Por mais de 100 anos, Noé construiu a arca. As pessoas passavam e zombavam. Noé, que loucura é essa? Nunca choveu na terra. Para que uma embarcação gigante no meio do seco? Mas Noé continuou trabalhando, porque creu em Deus. Quando a arca ficou pronta, os animais começaram a chegar, uma procissão sobrenatural que nenhum homem havia organizado. De 2 em 2, de 7 em 7, eles entraram na arca conforme Deus havia ordenado. Então Deus disse a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Noé entrou com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. Deus mesmo fechou a porta, selando o destino de todos que ficaram do lado de fora. E então começou a chover. Primeiro foram gotas esparsas, depois uma chuva constante, em seguida uma tempestade, e finalmente um dilúvio como nunca havia existido. As fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu se abriram. Choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. As águas prevaleceram e cresceram grandemente sobre a terra. Todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida morreu. Somente Noé restou, e os que com ele estavam na arca. As águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então Deus se lembrou de Noé e fez passar um vento sobre a terra, e as águas diminuíram. A arca repousou sobre os montes de Ararat. No espero patient mont. Primeiro soltou um corvo, que saiu e não voltou. Depois soltou uma pomba, que retornou porque não achou onde pousar. 7 dias depois, soltou a pomba novamente, e ela voltou com uma folha de oliveira no bico, sinal de que as águas haviam diminuído. Na terceira vez, a pomba não retornou. Então Deus disse: Sai da arca, tu, e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo,
de toda a carne, de ave, e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi edificar um altar ao Senhor e oferecer holocaustos. O cheiro suave subiu diante de Deus, que fez uma promessa solene. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. E como sinal desta aliança, Deus colocou o seu arco nas nuvens. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco na nuvem, então me lembrarei da minha aliança. O mundo havia sido purificado, mas o coração do homem permanecia o mesmo. A humanidade se multiplicou novamente, mas também se multiplicou o orgulho. Na planície de Sinar, os homens se reuniram com um propósito ambicioso. Vamos, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Tijolo sobre tijolo, eles construíram uma torre que se erguia em direção aos céus, não para adorar a Deus, mas para competir com ele. Era um monumento ao orgulho humano, uma tentativa de alcançar o céu por esforço próprio. Mas Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vamos, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Instantaneamente, a linguagem única da humanidade foi dividida em muitas línguas. Os trabalhadores não conseguiam mais se entender. A confusão tomou conta da obra, e a torre foi abandonada inacabada. Deus espalhou os homens sobre a face de toda a terra, e a cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Mais uma vez, o orgulho humano havia sido humilhado. Mas Deus tinha um plano maior em mente. Entre todas as nações espalhadas, ele escolheria um homem através de quem abençoaria toda a terra. Nas terras da Mesopotâmia vivia um homem chamado Abrão. Ele não era especialmente religioso nem particularmente justo pelos padrões humanos. Vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade cheia de ídolos e falsas divindades. Mas Deus viu algo em Abrão que ninguém mais podia ver. Um dia, a voz do Deus vivo ecoou na vida deste homem comum. Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era uma promessa extraordinária, mas também um pedido extraordinário. Deus estava pedindo para Abrão deixar tudo, sua cultura, sua família, sua zona de conforto, e partir para uma terra desconhecida, baseando-se apenas na palavra divina. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. A fé de Abrão foi testada imediatamente. Quando chegaram à terra prometida, havia fome na terra. Em vez de confiar em Deus, Abrão desceu ao Egito. Ali, com medo de ser morto por causa da beleza de Sarai, ele mentiu, dizendo que ela era sua irmã. Faraó tomou Sarai para sua casa, mas Deus feriu a casa de Faraó com grandes pragas. Quando a verdade foi descoberta, Faraó repreendeu Abrão e o enviou embora. Era uma lição dolorosa sobre as consequências de não confiar completamente em Deus. De volta a Canaã, Abrão e Ló prosperaram tanto que a terra não podia sustentá-los juntos. Surgiu contenda entre os pastores de ambos. Abrão, demonstrando generosidade e sabedoria, disse a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda.
Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda regada. Escolheu para si toda a campina do Jordão e armou as suas tendas até Sodoma. Parecia a escolha mais inteligente do ponto de vista humano. Mas depois que Ló se apartou, Deus falou novamente com Abrão. Levanta, agora, os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês-te hei de dar a ti e à tua semente, para sempre. Os anos passaram, e a promessa de Deus parecia distante. Abrão e Sarai não tinham filhos, e ambos já eram idosos. Como poderia Deus cumprir sua promessa de fazer de Abrão uma grande nação? Em desespero, Sarai sugeriu: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. Abrão concordou, e de Agar nasceu Ismael. Mas esse não era o plano de Deus. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Neste encontro, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, e o nome de Sarai para Sara. E fez uma promessa específica: Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança. Abraão riu, pensando: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara da idade de 90 anos. Mas Deus respondeu: Há, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E assim aconteceu. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus lhe havia falado. Abraão chamou o nome de seu filho Isaque. A alegria de Abraão era completa. Finalmente, o filho da promessa havia nascido. Mas o maior teste da fé de Abraão ainda estava por vir. Quando Isaque já era rapaz, Deus chamou Abraão para o teste mais difícil imaginável. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. O coração de Abraão deve ter parado. Como Deus poderia pedir isso? Isaque era o filho da promessa, o herdeiro através do qual todas as nações seriam abençoadas. Mas Abraão havia aprendido a confiar em Deus completamente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Durante 3 dias eles caminharam. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Disse aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Note a fé de Abraão, ele disse tornaremos, no plural. Mesmo indo sacrificar Isaque, ele cria que de alguma forma ambos voltariam. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então, falou Isaque a Abraão: Seu pai, meu pai. Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Com o coração partido mas com fé inabalável, Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Abraão edificou ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Isaque não resistiu. Ele confiava em seu pai, assim como Abraão confiava em Deus. Abraão estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas quando a lâmina estava prestes a descer, o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro travado pelas suas pontas num mato. Deus havia provido o substituto, exatamente como Abraão havia dito. Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou o nome daquele lugar Jeová-Jiré,
que significa o Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Este evento em Moriá prefigurava algo muito maior. Um dia, neste mesmo monte, outro pai ofereceria seu filho único. Mas desta vez não haveria substituição. O Cordeiro de Deus seria imolado pelos pecados do mundo. Sara morreu aos 127 anos, e Abraão a sepultou na cova de Macela. Quando chegou a hora de Isaque se casar, Abraão enviou seu servo à sua parentela para buscar uma esposa, pois não queria que Isaque se casasse com as filhas dos cananeus. O servo partiu com 10 camelôs carregados de presentes. Quando chegou à cidade de Naor, fez os camelôs ajoelhar junto ao poço de água, à hora da tarde, quando as mulheres saíam para tirar água. Ele orou: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me, hoje, bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: Bebe, e também darei de beber aos teus camelôs, esta seja a que designaste para o teu servo Isaque. Antes mesmo de acabar de orar, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o ombro. Era muito formosa à vista, virgem, e varão não a havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. O servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Ela disse: Bebe, meu senhor. E rapidamente abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Quando acabou de lhe dar de beber, disse: Também para os teus camelôs tirarei água, até que acabem de beber. Era exatamente o sinal que o servo havia pedido a Deus. Rebeca era não apenas bela, mas bondosa e trabalhadora. Deus havia provido a esposa perfeita para Isaque. O servo deu a Rebeca joias de ouro e prata, e quando soube que ela era da família de Abraão, adorou ao Senhor. Rebeca correu para casa e contou tudo a Labão, seu irmão. Labão correu ao encontro do servo e o trouxe para casa. Quando o servo contou toda a sua missão e como Deus havia respondido sua oração, Labão e Betuel responderam: Do Senhor saiu esta coisa, não te podemos falar mal ou bem. Eis aí está Rebeca diante de ti, toma-a e vai-te, e seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. Rebeca concordou em ir, e partiram no dia seguinte. Quando chegaram perto da casa de Abraão, Isaque estava no campo, meditando, à hora da tarde. Levantou os olhos e viu os camelôs que vinham. Rebeca também levantou os olhos, e vendo Isaque, desceu do camelo. Quando soube que aquele era seu futuro marido, tomou o véu e se cobriu. Isaque trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a por mulher e a amou. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Abraão morreu em boa velhice, velho e farto de dias. Isaque e Ismael o sepultaram na cova de Macela. Deus abençoou a Isaque depois da morte de Abraão. A promessa de Deus continuava através de Isaque. Ele herdou a aliança de seu pai, mas logo descobriria que carregar a promessa de Deus nem sempre é fácil. Por muito tempo, Rebeca foi estéril, assim como Sara havia sido. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Mas esta gravidez foi diferente. Os filhos lutavam dentro dela, causando-lhe grande desconforto. Ela consultou ao Senhor, que lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo como um vestido cabeludo. Por isso, chamaram o seu nome Esaú. Depois, saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso, se chamou o seu nome Jacó.
Os meninos cresceram, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Isaque amava Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Esta preferência dos pais pelos filhos plantou sementes de rivalidade que produziriam frutos amargos. Um dia, Jacó cozinha um guisado quando Esaú chegou do campo, cansado. Esaú disse: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Mas Jacó, sempre calculista, viu uma oportunidade. Vende-me hoje a tua primogenitura. Esaú, impulsivo e focado apenas no momento presente, respondeu: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Jura-me hoje, insistiu Jacó. Esaú jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então, Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. E ele comeu, e bebeu, e se levantou, e foi-se. Assim desprezo Esau a sua primogenitura. Por um prato de comida, Esaú trocou sua herança espiritual. Mas a batalha entre os irmãos estava apenas começando. Quando Isaque envelheceu e seus olhos se escureceram, ele chamou Esaú e disse: Meu filho, eis-me aqui. Eis que já sou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha-me alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu amo, e traze-mo, para que coma, a fim de que a minha alma te abençoe, antes que morra. Rebeca ouviu quando Isaque falava a Esaú. Lembrando-se da profecia de que o maior serviria ao menor, ela decidiu agir. Chamou Jacó e disse: Eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele ama. E tu o levarás a teu pai, para que coma, a fim de que te abençoe antes da sua morte. Jacó hesitou. Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Porventura meu pai me apalpará, e serei a seus olhos como enganador. Assim, trarei sobre mim maldição e não bênção. Mas Rebeca insistiu: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e vai trazer-mos. Jacó trouxe os cabritos, Rebeca fez o guisado, vestiu Jacó com as melhores roupas de Esaú e cobriu suas mãos e pescoço com peles de cabrito para imitar a pele cabeluda do irmão. Jacó entrou onde estava seu pai. Meu pai! Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoe a tua alma. Isaque estranhou. Como é que tão cedo a achaste, meu filho? Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Isaque estava desconfiado. Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, e ele o apalpou. A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Mas o disfarce funcionou. Isaque deu a Jacó a bênção do primogênito. Dê-te Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Assim que Jacó saiu, Esaú chegou com sua caça. Quando descobriu o que havia acontecido, Esaú clamou com grande e muito amargo clamor: Abençoa-me também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: Veio teu irmão com engano e tomou a tua bênção. Não é ele justamente chamado Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me a minha primogenitura e eis que agora tirou a minha bênção. Não reservaste, pois, para mim bênção alguma. Isaque deu a Esaú uma bênção menor, mas Esaú guardou ódio contra Jacó e disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto por meu pai. Então, matarei a Jacó, meu irmão. Quando Rebeca soube das intenções de Esaú,
enviou Jacó para longe, para a casa de Labão, em Harã. Jacó partiu como fugitivo, carregando a bênção mas perdendo sua família. Na primeira noite de viagem, quando o sol se pôs, Jacó tomou uma das pedras do lugar, pôs-a por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar para dormir. E sonhou: eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O próprio Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado ta darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Jacó despertou e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e está à porta dos céus. Jacó levantou-se pela manhã, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, erigiu-a por coluna e derramou azeite em cima dela. Chamo aquele lugar Betel, que significa Casa de Deus. E Jacó fez um voto: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó continuou sua jornada e chegou à terra dos filhos do Oriente. Viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas junto a ele. Uma grande pedra estava sobre a boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: meus irmãos, de onde sois? Somos de Harã. Conheceis a Labão, filho de Naor? Conhecemos. Está ele bem? Está bem. E eis aí Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão. Depois beijou Raquel e chorou em alta voz, contando-lhe que era irmão de seu pai. Raquel correu e contou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e trouxe-o para sua casa. Depois de um mês, Labão disse a Jacó: acaso, porque és meu irmão, me has de servir de graça? Declara-me qual será o teu salário. Labão tinha 2 filhas. Lia, a mais velha, tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa de parecer e formosa à vista. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Labão concordou: melhor é dá-la a ti do que dá-la a outro varão. Fica comigo. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Quando os 7 anos se completaram, Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Labão fez um banquete. Mas à noite, tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que entrou a ela. Pela manhã, eis que era Lia. Jacó foi a Labão e disse: que é isto que me fizeste? Não te servi por Raquel? Por quê, pois, me enganaste? Labão respondeu: não se faz assim na nossa terra, dar a menor antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então, te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Jacó concordou. Cumpriu a semana com Lia e recebeu também Raquel, mas teve que servir outros 7 anos. Durante esses anos, Jacó prosperou grandemente. Deus o abençoou com filhos e rebanhos. Mas a tensão com Labão crescia, e os filhos de Labão começaram a ter inveja de Jacó. Então Deus disse a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Jacó chamou Raquel e Lia ao campo e disse: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como dantes, porém o Deus de meu pai esteve comigo. Vós mesma sabeis que com toda a minha força tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Raquel e Lia responderam:
Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. Não nos tem ele por estrangeiras? Pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai nossa é e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Jacó partiu com sua família e todos os seus bens. Quando Labão soube, perseguiu-os por 7 dias, mas Deus apareceu a Labão em sonho e o advertiu para não falar a Jacó nem bem nem mal. Quando Labão alcançou Jacó, houve uma confrontação, mas finalmente fizeram uma aliança de paz. Labão beijou seus filhos e filhas, abençoou-os e voltou ao seu lugar. Agora Jacó estava voltando para casa, mas isso significava enfrentar Esaú. 20 anos haviam se passado desde que ele havia fugido. Seu irmão ainda queria matá-lo? Jacó enviou mensageiros adiante para Esaú, na terra de Seir, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú. Assim diz teu servo Jacó: Como peregrino morei com Labão e me detive até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas, e servos e servas. E envio para o anunciar a meu senhor, para achar graça em teus olhos. Os mensageiros voltaram dizendo: Viemos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Jacó temeu muito e Angustia-se. dividiu o povo que estava com ele, e as ovelhas, e as vacas, e os camelôs, em 2 bandos, dizendo: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, Senhor, que me disseste: Torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a verdade que fizeste ao teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Jacó preparou presentes para Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Naquela noite, Jacó fez passar o ribeiro de Jaboque à sua família e a tudo o que tinha. Ficou só. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. Vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa de Jacó. Deslocou-se a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva sobe. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Qual é o teu nome? Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó perguntou: Declara-me, peço-te, o teu nome. Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, dizendo: Porque tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. O sol saiu quando ele passou de Peniel, e manquejava da sua concha. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da concha, até o dia de hoje, porquanto tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Jacó não era mais o mesmo homem. Havia lutado com Deus e prevalecido. Seu nome havia mudado de Jacó, enganador, para Israel, príncipe de Deus. Embora mancasse fisicamente, espiritualmente estava mais forte do que nunca. Na manhã seguinte, Jacó levantou os olhos e viu Esaú que vinha com 400 homens. Dividiu os meninos entre Lia, Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos na frente, depois Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. O perdão havia chegado. O ódio havia sido substituído pelo amor fraternal. Deus havia preparado o coração de Esaú, assim como havia transformado o coração de Jacó. Esaú disse: Que pretende toda esta tropa que tenho encontrado? Para achar graça aos olhos de meu senhor. Meu irmão, eu tenho bastante. Seja para ti o que tens. Mas Jacó insistiu: Não, peço-te. Se, agora, tenho achado graça em teus olhos, aceita o meu presente da minha mão,
porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Esaú aceitou os presentes, e os irmãos se separaram em paz. A ferida de 20 anos havia sido curada. Israel se estabeleceu na terra de Canaã. Deus lhe apareceu novamente em Betel e confirmou a mudança de nome e a promessa. O teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. Israel teve 12 filhos, que se tornariam os patriarcas das 12 tribos de Israel. Mas um desses filhos se destacaria de forma especial, um jovem que enfrentaria traição, escravidão e prisão, mas que Deus usaria para salvar não apenas sua família, mas toda uma nação. Seu nome era José. Israel amava José mais que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou José um sonho e contou-o a seus irmãos. Por isso, o aborreceram ainda mais. Disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que sonhei. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Seus irmãos responderam: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreceram por seus sonhos e por suas palavras. José sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos. Eis que sonhei ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Até seu pai o repreendeu. Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante-te em terra. Seus irmãos tinham inveja dele, mas seu pai guardava esse negócio no seu coração. Um dia, Israel enviou José para ver como estavam seus irmãos que apacentavam o rebanho em Siquém. Quando os irmãos o viram de longe, antes que chegasse perto deles, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa das covas, e diremos: Uma fera o comeu, e vejamos que será dos seus sonhos. Rúben, ouvindo isso, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não ponhais mãos nele. Isso para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Quando José chegou, despiram-no da sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, sentaram-se a comer pão, e, levantando os olhos, olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelôs traziam aromas, e bálsamo, e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então, disse Judá a seus irmãos: Que proveito há em que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, e vendamo-lo aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. Por 20 moedas de prata, José foi vendido aos mercadores. Mataram um cabrito, tingiram a túnica com sangue e a levaram a seu pai, dizendo: Temos achado esta túnica. Conhece agora se está a túnica de teu filho ou não. Israel reconheceu a túnica e disse: É a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente é despedaçado José. Rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e pranteou seu filho muitos dias. Enquanto isso, José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Mas o Senhor era com José, e foi homem próspero. Vendo o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que fazia o Senhor prosperava na sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Por causa de José, o Senhor abençoou a casa do egípcio. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Potifar deixou tudo o que tinha na mão de José. De nada sabia do que estava com ele, senão do pão que comia.
José era formoso de aparência e formoso à vista. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto é sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela insistia dia após dia, mas José não atendia. Um dia, entrando ele em casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, ela o pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. Ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu. Vendo ela que deixará a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu, e saiu para fora. Quando Potifar ouviu as palavras de sua mulher, a sua ira se acendeu. Tomou José e o entregou na casa do cárcere. Porém o Senhor era com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. O carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Depois dessas coisas, aconteceu que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais e os entregou na casa do cárcere. Ambos sonharam sonhos na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. José veio a eles pela manhã e viu que estavam perturbados. O copeiro contou seu sonho: Na minha videira havia 3 sarmentos, e brotando ela, saiu a sua flor, e os seus cachos deram uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. José interpretou: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restituirá ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém lembra-te de mim, quando bem te for, e rogo-te que uses comigo de beneficência, e faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. O padeiro, vendo que a interpretação era boa, disse: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, da obra do padeiro. E as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. José respondeu: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça de sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. De sobre ti. No 3º dia, aconteceu conforme José havia interpretado. O copeiro foi restituído, mas o padeiro foi enforcado. Porém o copeiro Mor não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. 2 anos depois, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio. Do rio subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, que se puseram junto às primeiras vacas na praia do rio. As vacas feias e magras comeram as 7 vacas formosas e gordas. Faraó sonhou segunda vez. 7 espigas cheias e boas subiam de uma cana. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e caias. Pela manhã, o espírito de Faraó perturbou-se, e enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. Então, o copeiro Mor se lembrou de José e contou a Faraó sobre ele. Faraó enviou e chamou José, que se apressou e saiu do cárcere, barbeou-se, mudou os seus vestidos e veio a Faraó. Tenho sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de te ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. José respondeu: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Faraó contou os sonhos, e José interpretou. O sonho de Faraó é um só.
o que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam depois delas são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. José aconselhou: portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça com a fome. Esta palavra pareceu boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Disse Faraó: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. Faraó disse a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Faraó tirou o seu anel da sua mão e o pôs na mão de José. Vestiu-o de vestidos de linho fino, pôs um colar de ouro no seu pescoço e fê-lo subir no 2º carro que tinha. Assim, José foi constituído sobre toda a terra do Egito aos 30 anos de idade. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e José ajuntou todo o mantimento e o guardou nas cidades. Acabaram-se os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. A fome também chegou à terra de Canaã. Vendo Jacó que no Egito havia mantimentos, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei lá e comprai-nos de lá, para que vivamos e não morramos. Desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, porque dizia: para que não lhe suceda algum mal. Quando chegaram ao Egito, foram levados diante de José, que era o governador da terra. Os irmãos inclinaram-se a ele com o rosto em terra. José conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Lembrou-se dos sonhos que sonhara e disse-lhes asperamente: de onde vindes? Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Vós sois espias. Por vernudes desta terra vindes. Não, senhor meu, mas teus servos vieram para comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, homens verdadeiros somos, teus servos não são espias. José queria testar o coração de seus irmãos: nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui senão quando vier aqui o vosso irmão menor. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, e vós ficai presos, para que as vossas palavras sejam provadas. Ele os pôs juntos em guarda por 3 dias. Ao 3º dia, disse: fazei isto e vivereis, eu temo a Deus. Se sois homens verdadeiros, fique um de vossos irmãos preso na casa da vossa guarda. E vós ide, levai mantimento para a fome das vossas casas. E trazei-me o vosso irmão menor. Assim, se verificarão as vossas palavras, e não morrereis. Os irmãos começaram a se sentir culpados. Verdadeiramente somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não o ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. José se afastou deles e chorou. Depois voltou, tomou Simeão dentre eles e amarrou-o diante dos seus olhos. Ordenou que enchessem os sacos de trigo e pusessem o dinheiro de cada um no seu saco. Quando um deles abriu o saco no caminho, viu seu dinheiro e disse aos irmãos: devolvido-me foi o meu dinheiro, e ei-lo aqui no meu saco. O coração lhes desfaleceu, e tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que nos fez Deus? Chegaram a Jacó na terra de Canaã e contaram-lhe tudo. Quando despejaram os sacos, eis que o maço de dinheiro de cada um estava no seu saco.
Vendo eles e seu pai os maços de dinheiro, temeram. Jacó disse: Tendes-me desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui, e levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Rúben disse a seu pai: Mata os meus 2 filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. Mas Jacó recusou: Não descerá meu filho convosco, porque o seu irmão é morto, e ele só ficou. Se lhe suceder algum mal no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. A fome continuou severa. Quando acabaram de comer o mantimento, Jacó disse: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. Judá respondeu: Fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Mas, se não o enviares, não desceremos. Finalmente, Jacó cedeu: Se assim deve ser, fazei isso. Tomai do melhor desta terra em vossos vasos e levai ao varão um presente: um pouco de bálsamo, e um pouco de mel, aromas e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro. Levai também convosco a Benjamim, e levantai-vos, e tornai a ir-vos aquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante daquele varão, para que vos solte vosso outro irmão e Benjamim. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: Leva esses varões à casa, e mata, e prepara, porque esses varões comerão comigo ao meio-dia. Os irmãos temeram quando foram levados à casa de José. Pensaram que era por causa do dinheiro que estava em seus sacos na primeira vez. José entrou em casa, trouxeram-lhe o presente e inclinaram-se-lhe até a terra. Perguntou-lhes como estavam e disse: Vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive. Teu servo, nosso pai, está bem, ainda vive. E inclinaram-se. Levantando os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este vosso irmão mais novo de quem me falastes. E disse: Deus te seja favorável, meu filho. José se apressou em buscar onde chorar, porque as suas entranhas se comoveram para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois, lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Pão de pão. Pela manhã, José ordenou: Enche os sacos destes varões de mantimento, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do menor, com o dinheiro do seu trigo. Quando partiram, José disse ao despenseiro: Levanta-te, e persegue aqueles varões. E alcançando-os, dize-lhes: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo por que bebe meu senhor? Quando foram alcançados e acusados, disseram: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazer tal coisa. Eis que o dinheiro que achamos na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem se achar morrerá, e ainda nós seremos servos do meu senhor. Buscaram, começando pelo maior e acabando pelo menor. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então, rasgaram as suas vestes e voltaram à cidade. Judá e seus irmãos vieram à casa de José e lançaram-se diante dele em terra. José disse: Que obra é esta que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Judá disse: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Deus achou a iniquidade de teus servos. Eis que somos servos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão se achou o copo, esse me será servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então, se chegou Judá e disse: Ai! Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um pai já velho e um menino da sua velhice, pequeno, cujo irmão é morto, e ele só ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então, tu disseste a teus servos: Trazei-mo,
para que ponha os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor, aquele moço não poderá deixar a seu pai, porque, deixando ele a seu pai morreria. Então, disseste a teus servos: se vosso irmão menor não descer convosco, não vereis mais a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tornai a comprar-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer. Se nosso irmão menor for conosco, desceremos, porque não poderemos ver a face daquele varão se nosso irmão menor não estiver conosco. Então, me disse teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um saiu de junto de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o vi até agora. Se também tirardes este da minha face e lhe acontecer algum mal, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com dor à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não trouxer, serei culpado diante de meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram. José disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. José disse: chegai-vos, peço-vos, a mim. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus me enviou diante da vossa face, para que ficasseis um resto na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. O perdão havia chegado. José não guardava rancor. Ele via a mão de Deus em tudo o que havia acontecido. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim diz teu filho José: Deus me tem posto por senhor de todo o Egito. Desce a mim, não te detenhas. E habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu, e a tua casa, e tudo o que tens. Faraó ouviu que os irmãos de José haviam vindo e se alegrou. Disse a José: dize a teus irmãos: fazei isto. Carregai os vossos animais e ide, tornai à terra de Canaã. E tomai vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito. Jacó não podia crer quando seus filhos contaram que José estava vivo. Mas quando viu os carros que José enviará para levá-lo, o espírito de Jacó reviveu. Israel disse: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Israel partiu com tudo o que tinha. Chegando a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou a Israel em visões da noite: Jacó, Jacó. Eis-me aqui. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito e certamente também te farei tornar a subir. José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, em Gósen. Apresentou-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço, longo tempo. Israel disse a José: morra eu agora,
pois já vi o teu rosto, porque ainda vives. José apresentou seu pai a Faraó, e Jacó abençoou Faraó. Faraó perguntou a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. José sustentou sua família durante os anos de fome. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Quando chegou o tempo de Jacó morrer, chamou José e disse: se tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso, me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. José jurou fazer conforme a palavra de seu pai. Jacó abençoou os 12 filhos, profetizando sobre cada tribo. Sobre Judá, disse: Judá é um leãozinho. Da presa subiste, meu filho. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Esta profecia apontava para o Messias que viria da tribo de Judá. Jacó morreu aos 147 anos. José o embalsamou, e todo o Egito o pranteou 70 dias. Depois, José levou o corpo de seu pai para sepultá-lo na terra de Canaã, conforme havia prometido. Após o sepultamento, os irmãos de José temeram que ele agora se vingasse deles. Enviaram-lhe uma mensagem: teu pai mandou dizer antes da sua morte: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Quando falaram isso, José chorou. Seus irmãos vieram e prostraram-se diante dele: eis-nos aqui por teus servos. José lhes disse: não temais, porventura, estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. José viveu 110 anos e viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Antes de morrer, disse a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel: Deus certamente vos visitará. Então, levareis daqui os meus ossos. José morreu e foi embalsamado no Egito. Mas sua fé permaneceu viva. Ele cria que Deus um dia libertaria seu povo e os levaria de volta à terra prometida. Assim termina o livro de Gênesis, mas a história não termina aqui. O que começou com a criação do mundo e a queda do homem, continuou com o chamado de Abraão e as promessas a Isaque e Jacó, e culminou com José salvando sua família da fome, estava apenas começando. O povo de Israel cresceria no Egito, mas um dia seria escravizado. Então Deus levantaria um libertador chamado Moisés, que tiraria o povo do Egito com mão poderosa. Através de gerações de juízes, reis e profetas, Deus preservaria sua promessa feita no Éden, que um dia a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E quando a plenitude dos tempos chegasse, nasceria em Belém um menino que seria chamado Emanuel, Deus conosco. Ele seria o cumprimento de todas as promessas, o sacrifício perfeito prefigurado no carneiro que substituiu Isaque, o verdadeiro José que salvaria não apenas uma família da fome física, mas toda a humanidade da fome espiritual. Esta é a beleza do Gênesis. Cada história aponta para algo maior, cada promessa encontra seu cumprimento em Cristo. Desde o primeiro haja luz até as últimas palavras de José sobre os ossos que um dia voltariam à terra prometida, vemos a fidelidade inabalável de Deus e seu plano eterno de redenção. A mensagem de Gênesis para nós hoje é clara: Deus cumpre suas promessas. Ele pode usar até mesmo as traições e dificuldades para realizar seus propósitos. Como José disse, o que os homens intentaram para mal, Deus o intentou para bem. Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada extraordinária através do livro de Gênesis. Esta é uma história que não apenas explica nossas origens, mas revela o coração de Deus e seu amor inalterável pela humanidade.
Cada página de Gênesis ressoa com a verdade de que, mesmo quando falhamos, Deus permanece fiel. Queremos ouvir suas reflexões sobre esta narrativa. Qual parte mais tocou seu coração? Como você vê a mão de Deus operando em sua própria vida? Deixe seus comentários abaixo compartilhando suas perspectivas pessoais sobre estes relatos bíblicos. E se este conteúdo abençoou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal Histórias da Bíblia. Temos muito mais para explorar juntos nas Escrituras Sagradas. A jornada bíblica continua, e esperamos tê-lo conosco nos próximos episódios, onde descobriremos como a história da redenção se desenvolve através de Moisés, Davi, os profetas e, finalmente, em Jesus Cristo. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e que estas antigas verdades continuem a falar ao seu coração hoje. Até o próximo encontro com as histórias da Bíblia.